Losso. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem J. Losso. J. Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso Imobiliária. É com a proteção de Deus e com a autorização dele que nós estamos aqui em mais uma semana para apresentarmos o programa J. Losso Imóveis, sempre trazendo os blocos J. Losso Informações. Nós estamos passando aí por uns períodos de mudanças, de transformações, né? Novos momentos no país, coisas que tem que se ajustar, coisas que tem que se modernizar. Então eu sempre me preocupo com isso, com essa prestação de serviço do programa J. Losso, por isso ele está aí no ar há mais de 15 anos, né? Graças ao seu prestígio, à sua audiência. Então eu tenho que me socorrer com pessoas que entendem da área, que são especialistas naquelas áreas, para trazer essas novidades para vocês. Então essa semana a gente vai bater um papo com a doutora Miriam Caldas, né? A doutora Miriam, além de professora lá da Campo Real, nesta área, ela é especialista, né, em previdência. Então, assim, é um emaranhado de números. Então, a gente vai tentar hoje dar uma linha gerais para você. Eu já vou adiantar aqui com a doutora Miriam, que eu vou trazer ela aqui depois no ano que vem, para nós trazermos assim, mais essa parte de número, cálculo e coisa lá e tal, para vocês irem pegando o ritmo aí, e daí sempre se acorrer a profissionais habilitados, porque as regras ficaram mais complicadas. Então, doutora, obrigado, né, de você aceitar o convite, porque eu já lhe trouxe 2 vezes aqui quando eu estava naquele processo de discussão. Bom, agora, foi aprovado, doutora, tá valendo isso. Queria que a doutora desse em linhas gerais quem que vai ser atingido por isso, né? Como que vai ficar isso? Quem estava lá com tantos anos disso, anos daquilo, como é que fica agora? Como é que vai ficar depois? Quem entra agora a trabalhar? Então, essas linhas gerais. Obrigada, doutor. Quero cumprimentar a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com o senhor, conversando sobre temas atuais, dando essa prestação de serviço à nossa comunidade, né? Que a melhor forma de nós vivermos é estarmos bem informados, né? Então, eu quero lhe parabenizar por esse brilhante programa que tem cada vez mais acesso, as pessoas estão tendo acesso a este programa. Então, eu fico muito feliz pelo convite, é uma honra estar aqui com o senhor e vamos sim falar novamente sobre Previdência, agora que já temos, né, já foi aprovada, já está valendo, né, as regras da reforma. No dia 12, né, ela foi promulgada, então já está valendo, dia 12 de novembro, já está valendo as regras da aposentadoria, doutor. Então, assim, na questão de atingir este ou aquele trabalhador, como é que fica isso em linhas gerais? E quem já estava prestes a se aposentar, que está nervoso, vou perder, né? Tem muitas pessoas que me disseram, doutor José, agora eu vou me ferrar. Não, peraí, primeiro vai ver como é que funciona, Como é que funciona, né? Então, vamos começar assim, estabelecendo um antes e um depois da reforma, né? Quem estava antes da reforma, nós temos 2 momentos. Ou a pessoa já tinha implementado os requisitos na regra anterior para a aposentadoria, essas pessoas mantêm-se o direito, aplica-se a regra anterior, porque elas já tinham o direito, ainda que você não tenha requerido a sua aposentadoria, mantém-se as regras da lei anterior, se você já implementou os requisitos para aquela aposentadoria que você teria direito. Um segundo momento seria aquelas pessoas que estariam na iminência, né? Próximo ali, até 2 anos de atingir os requisitos exigidos pela regra antiga. Então, essas pessoas vai ter aí uma regrinha de transição bem específica para respeitar a expectativa do direito que já estava prestes a se concretizar antes da mudança da reforma. E ainda nós temos aquelas pessoas que estão longe, né, de se aposentar, no meu caso, por exemplo, né, ainda falta muito tempo para se aposentar, mas já iniciei a prestação de serviço, já era vinculada ao INSS antes da reforma da Previdência. E nós temos, claro, a situação nova, né, daqueles que vão entrar para o sistema agora. Então, se você ainda não iniciou a sua vida laboral, não está trabalhando como empregado, como autônomo, as regras que foram aprovadas agora no dia 12/11/2019 vão ser integralmente aplicadas a você, porque você começa a ter o vínculo jurídico com a Previdência Social a partir de agora. Então, aqueles que ingressarem, né, na vida laboral a partir de agora, doutor, já se aplica a regra
nova daí. Doutora, não sei se seria o termo, mas assim, tipo assim, os modelos, né, que nós tínhamos de aposentadoria, vamos deixar, tipo assim, a especial, depois de uma entrevista para falar sobre elas, mas assim, o que tinha, que vai ter, o que mudou nisso, e daí também a gente frisar sobre a questão dos cálculos, né, que hoje é interessante consultar alguém para fazer sobre isso, para dar uma explicação. Perfeito. Então, assim, quais os modelos de aposentadorias programáveis que nós tínhamos antes da reforma da Previdência? Nós tínhamos 3 modelos de aposentadorias programáveis. Nós tínhamos a aposentadoria por idade, que levava em consideração apenas a idade mínima. O homem urbano teria que implementar o requisito etário de 65 anos de idade e a mulher de 60 anos de idade para os trabalhadores urbanos, mais a comprovação de 15 anos, né, de 180 contribuições, ou seja, 180 meses cotizados de INSS, né, de contribuição efetiva para o INSS. E nós tínhamos também o trabalhador rural, que também tinha direito, também tinha e continua tendo direito, essa aposentadoria não mudou do rural, que continua sendo 60 anos para homem, mais 55 anos para mulher. Lembrando que para ter direito à aposentadoria por idade rural, a pessoa tem que estar no meio rural e comprovar da data da entrada do requerimento administrativo, da data em que ele solicitou o seu pedido de aposentadoria rural, pelo 135 ou pelo meu INSS, daquela data para trás ele tem que comprovar 15 anos, né, de efetivo exercício de labor rural. Né? Essa era uma das aposentadorias. Aí nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição, que não levava em consideração nenhuma idade mínima, o segurado só tinha que implementar o tempo de contribuição exigido, que para os trabalhadores da iniciativa privada eram 35 anos de contribuição para homem e 30 anos de contribuição para mulher. Lembrando que este período de contribuição, ele poderia ser considerado não só os períodos efetivamente de registro em carteira. Claro que o período de seguro-desemprego, por exemplo, se a pessoa recebeu muito tempo seguro-desemprego, este período não é contabilizado para fins de tempo de contribuição. Mas, por exemplo, teve um acidente de trabalho, ficou ali 2 anos, né, recebendo um auxílio-doença acidentário, esses 2 anos em que ele não trabalhou, que ele não contribuiu para o INSS, eles eram computados dentro destes 35 anos de contribuição para homem ou dentro destes 30 anos de contribuição para a mulher. Então, esse era o segundo modelo de aposentadoria que nós tínhamos antes da reforma da Previdência. E o terceiro modelo que nós tínhamos é a aposentadoria especial, que leva em consideração que é uma aposentadoria precoce, destinada àqueles trabalhadores que prestam serviço em atividades nocivas à sua saúde, né? Em atividades que nós consideramos insalubres, que eles têm uma perda na qualidade de vida. Então, por estarem expostos a agentes físicos, químicos, biológicos, que lhe prejudiquem a saúde, nós tínhamos essa previsão, né, da aposentadoria especial que só exigia única e exclusivamente a comprovação através de PPP, que é o perfil profissional gráfico previdenciário, ou laudos técnicos de condição de ambiente de trabalho. Ele tinha que comprovar com toda uma documentação que ele estava exposto a 15, 20 ou 25 anos. Só para o nosso telespectador entender. Tinha direito à aposentadoria especial com 15 anos quem era mineiro, né? Quem trabalhava na mina de subsolo. Com 20 anos de serviço também mineiro, mas na parte superior, daria direito à aposentadoria especial aos 20 anos de serviço em atividade nociva, mineiro, na parte de cima. E a maioria dos nossos trabalhadores que teriam direito à aposentadoria especial se encaixariam no tempo de 25 anos, que seria, né, quem trabalha em hospitais, quem está exposto a ruído e todas essas pessoas que tinham uma danificação. Então, doutor, esses 3 modelos era como nós tínhamos antes da reforma. Eu sempre digo para os meus alunos, que também digo lá no escritório, né, para os meus clientes, que para nós conseguirmos entender a reforma da Previdência, nós temos que saber como é que é. Como ela. Né? E daí agora, doutor, o que mudou? Né? Mudou bastante coisa. Mudou muita coisa. E a gente vai começar a pontuar aqui algumas coisas que mudaram pro doutor. Tá, nessa questão só para entender o que é a transição, né? E uma coisa que o pessoal cerca a gente na rua, agora eu vou perder meu benefício, porque eu ia ganhar tanto, vou ganhar tanto.
Exatamente. Então, o que é a transição e o que... Então, veja só, a transição, ela é uma regra que vai abranger trabalhadores que estavam na iminência, ali próximos a atingir aqueles requisitos que eu acabei de citar, nas 3 Certo. aposentadorias, né? E que não cumpriram até 12/11/2019, então a lei dá um período de adaptação. Essa regra de transição é como seria uma regra de adaptação para as pessoas que estavam próximas a se aposentar. E aí a lei diz, não, ao invés de você entrar diretamente na regra nova, vamos dar aí um período, né, progressivamente para você ir se adaptando. A primeira mudança que eu destaco, doutor, é com relação à idade mínima, né? A partir de agora, deixou de existir a aposentadoria por tempo de contribuição. Aquele segundo modelo que nós falamos agora há pouco, porque esse modelo era um modelo falido, que já não existe em praticamente nenhum país, né? Principalmente os países desenvolvidos, todos levam em consideração uma idade mínima. Então, essa idade mínima ela vai ser somada ao tempo de contribuição. Hoje, doutor, todos os trabalhadores têm que ter uma idade mínima para conseguir se aposentar, né? Para quem vai entrar agora no sistema, que eu falei que já entra de cara a regra nova, vai ter que ter no mínimo 65 anos de idade se for homem urbano e 62 anos de idade se for mulher urbana, né? O que acontece para aquelas pessoas que estavam prestes a se aposentar, seja por idade ou seja por tempo de contribuição? Nós começamos a falar, até tenho anotado aqui, doutor, das regras de transição. Ao todo, são 6 regras de transição, mas 2 delas abrangem mais o serviço público, então nós não vamos falar aqui. Vamos falar das 4 principais regras de transição que vão abranger justamente essas pessoas que estavam, que já estavam no sistema, mas que não implementaram os requisitos antes da reforma da Previdência. A primeira mudança que eu destaco é com relação àqueles trabalhadores que já tinham um tempo de contribuição considerável e não têm ainda 65 anos de idade ou 60 anos de idade. A primeira regra de transição, ela é a mesma regra que nós já tínhamos. Não sei, você talvez já tenha ouvido falar do tal dos pontos, né? Os pontos nada mais é do que somar o tempo de contribuição que o segurado tinha mais a sua idade no momento em que ele requer a aposentadoria. Certo. Essa primeira regra, que eu acho que é a única que vai dar tempo de nós falarmos agora antes do intervalo, né? Essa primeira regra de transição, ela diz respeito o trabalhador tem que ter, se for homem, para o ano de 2019, 96 pontos e a mulher, 86 pontos. O que são esses pontos? Homem tem que ter 35 anos de idade, mais 35 anos de contribuição, mais 61 anos de idade, somando os dois daria 96 pontos. Então, ele já tem direito a essa aposentadoria, ainda que não seja agora, mas seja no final, antes da reforma, mas que seja depois da reforma, tem que implementar esses pontos. E a mulher, 86 pontos. 30 anos de contribuição, mais 56 anos de idade. Lembrando que esses pontos, eles vão subindo, né, ano a ano, até chegar em 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Veja, doutor, muitos pontos, muita regra, é tempo de contribuição, é idade, enfim, né? Se já era complicado entender a Previdência, imagina a confusão que os nossos telespectadores, que a nossa população brasileira se encontra neste momento, né? Com tanta regra, com tanta gente falando sobre a aposentadoria. Então, de fato, é bastante confuso, mas você não se assuste. Aqueles que têm alguma dúvida, né? Eu aconselho a procurar uma assessoria, de repente, né, doutor? Com certeza. Porque para poder se orientar e ver em quais regras de transição. Mas tem mais regras, a gente já vai falar de algumas regras aí que ainda mudaram, doutor. Com certeza. Então, peço uma licença para um bloco de imóveis para venda e para locação com vocês. Aqui tem J. Losso. Estamos aqui no bairro Trianon, trazendo uma excelente opção que está entrando para a venda na J. Losso Mobiliário. Esse prédio é o edifício residencial Castela Vaso. É um prédio sensacional, a 2 quadras da Lagoa das Lágrimas. Se você seguir essa mesma rua que ela vem aqui, que é a esquina da Belmiro de Miranda com Andrade Neves, na rua Belmiro de Miranda, número 426. Essa rua é a mesma que vem do prédio Solar da Lagoa. Então, se você estiver passando na lagoa, você vai ver aquele prédio meio amarelinho, com marrom.
Você vira à esquerda, a Avenida de Miranda, você vai passar em frente ao residencial Castela Vaso. É um prédio muito bonito, ele está em vias de acabamento, né? Assim, a previsão de entrega dessa obra aí é para julho de 2020. Então vale a pena você vir conhecer esse apartamento, que já estão colocando porcelanato, gesso, fazendo pintura, tá? Está sendo preparado todo esse imóvel já para os acabamentos finais, né? Então a gente tem alguns detalhes, aqui vai ser um paisagismo muito bonito nessa parte do tapume embaixo, a parte em vidro, para dar um pouco mais de imponência também para o prédio, a fachada, são 3 andares de garagem aí no prédio, são 2 vagas de garagem por apartamento, e esse apartamento tem 130 metros quadrados de área útil, privativo. A sacada do apartamento tem 12 metros quadrados com churrasqueira, é sensacional. Dá para você fazer uma sacada gourmet dentro dessa sua possibilidade, desse tamanho de sacada. A área total do apartamento chega em 248 metros quadrados de área total. Ele tem 3 quartos, sendo um deles suíte master com closet, né? Banheiro social, parte de lavabo, cozinha, lavanderia. E assim, a sala dele é bem ampla, com 2 ambientes, né? E tem mais esse pedaço da sacada. Então temos aqui também o QR Code para você poder acessar o apartamento, conhecer as divisões dele interna, como que são. Ele está um pouco atrasado, o tour virtual desse apartamento, ele está um pouco mais para trás do que a obra está. Né, vai ser atualizado isso posteriormente, que é para mostrar os porcelanato, o gesso, as pinturas aí que algumas unidades já tem, né? Então você consegue pelo menos ter uma noção da divisão dele interna, dos quartos, são muito bons o tamanho dos quartos, vale a pena mesmo conhecer. É um excelente apartamento aí, na área nobre, muito bem procurado aí na cidade de Guarapuava. Então corra na J. Louço Imobiliária e conheça essa excelente opção de apartamento que está entrando para venda na J. Louço Imobiliária. Aqui tem J. Louço. Estamos aqui a 1 quadra praticamente da Lagoa das Lágrimas, um lugar nobre aí na cidade de Guarapuava, muito bem procurado. Hoje está tendo uma concentração de prédios de alto padrão aqui, né, de ótimos apartamentos, novos empreendimentos também, mas também tem empreendimentos muito bons aqui, já de conhecido, de longa data, como por exemplo no edifício Miranda e Louço. Nós temos um apartamento de frente para a rua aqui que está entrando para a venda, o apartamento número 502, ele fica de frente para a rua aqui, e o apartamento de 160 metros quadrados de área útil, privativo. É sensacional a divisão, as peças. Ele tem 4 quartos, é outra particularidade também que é difícil de você encontrar em apartamentos em região bem central, numa região nobre como o Trianon aqui também. Tem 230 metros quadrados de área total, tem 2 vagas de garagem, né? E tem uma parte aqui de salão de festa amplo embaixo, são 2 salões de festa, você também pode utilizar ambos, né? Um evento quando é maior ou simplesmente dividir. Tem a parte de churrasqueira também. Né? Ele tem uma divisão interna muito interessante, como eu falei, são 4 quartos, são 2 suítes, ele tem cozinha, área de serviço, tem também lavabo, banheiro, serviço, ele tem também a parte de uma sala ampla, assim, com 2 ambientes, sala e copa e cozinha. Então, vale a pena você conhecer, marcar uma visita, vir com nossos corretores. No site da J. Louço, se você procurar, lá tem o tour virtual desse imóvel. A gente não conseguiu, aqui não colocou placa por questões de condomínio, também tem estética dentro do próprio padrão do prédio, mas é muito show. Vale a pena você olhar lá. Nós tínhamos um para locação que foi locado em 2 semanas, o apartamento, e nós temos esse agora para venda. Então 502 apartamento no Liriano e Louço. Corra lá, são 4 quartos a 1 quadra da Lagoa das Lágrimas, num lugar extremamente nobre na cidade de Guarapuava. Corra na J. Louço Imobiliária e compre um excelente apartamento na J. Louço Imobiliária. Aqui tem J. Louço. Estamos aqui na rua Xavier da Silva, a 1 quadra praticamente da Lagoa das Lágrimas. Nós estamos bem onde tem em frente aqui os 2 prédios, o Petrópolis e o Portal do Sol. Nós estamos com um apartamento no Portal do Sol para locação, o 1301 no 13º andar. É sensacional, tem uma vista muito bonita e tem um detalhe muito interessante desse apartamento que o pessoal tem procurado muito no mercado, tem poucas opções. Ele é apartamento todo mobiliado. Né? Inclusive no site da J. Louço, se você quiser entrar lá, dar uma passeada, se divertir, lá tem um tour virtual desse apartamento que mostra todo ele, todas as peças, todos os cômodos. É muito bom gosto aí a mobília que tem dentro do apartamento. Vale a pena você conhecer ele no tour virtual no site da J. Louço Imobiliária. Ele tem 4 quartos, sendo um deles suíte, é um apartamento amplo de 169 metros quadrados de área total, né? De área útil. Ele tem armários nas salas, cozinha, os quartos são completos, tem independência empregada, área de serviço, cozinha, lavabo e 2 vagas de garagem. O apartamento praticamente tudo mobiliado, tem duas sacadas também.
é um tipo de imóvel que vale a pena você ou marcar a visita ou já, né, fazer o tour virtual aí dentro da sua casa, com a sua família, mostrando esse excelente imóvel que está entrando para locação. E veja bem, nessa região aqui, Lagoa das Lágrimas, você sai de tarde aqui, vai caminhar, é um lugar bem aconchegante para você brincar com teus filhos ali também no parque. Você tem 4 quartos, então é difícil ter apartamentos aí com essa metragem, com esse número de quartos e o detalhe da mobília também. E se você olhar lá no site da J. Losso, outro virtual, você vai ver o valor, você vai correr com a gente lá para fechar esse imóvel e locar na J. Losso Mobiliário. Nós tínhamos um aqui a 1 quadra daqui também, que tinha uma metragem parecida, semi-mobiliado, foi locado em 2 semanas. Esse apartamento está sendo anunciado agora, então corra na J. Losso Mobiliário, que mobiliado desse tamanho é muito difícil encontrar. E venha na J. Losso, nos dê aonde ser um cliente da J. Losso Mobiliário. Aqui tem J. Losso. Estamos aqui na rua Padre Chagas, a Avenida Manuel Ribas, aqui bem central também, muito bem localizado. Né? Então você vindo aqui pela Padre Chagas, cruzando a avenida, nós estamos aqui em frente ao lado, aqui no Baratão, tem uma farmácia aqui em frente aqui também. Nós temos um apartamento que está entrando para venda na J. Losso Mobiliária, no edifício Orion. Ele tem 85 metros quadrados de área útil, são 2 quartos, né? Sendo dos 2 quartos um deles suíte, tem copa, cozinha, área de serviço, banheiro social, vaga de garagem também para cá, 154 metros quadrados de área total. É muito interessante esse apartamento, a localização dele é muito boa também. O condomínio aí está na base de R$250, o valor do condomínio mensal. E ele tem 2 vagas de garagem. Muito bem localizado, um apartamento muito bom de preço para venda na J. Losso Mobiliário. Pela metragem útil dele, metragem de área total e a localização, né, não tem muito o que discutir, vale a pena você vir conhecer. Você vai chegar, olhar, conhecer bem esse apartamento, as divisões internas dele, gostando dele, a localização dele se vende praticamente sozinho. Vale a pena conhecer, uma ótima opção de apartamento de 2 quartos, com uma boa área útil para vender aí na J. Losso Mobiliário. Corra na J. Losso, você proprietário que está procurando vender o imóvel, procurando alugar o seu imóvel, está tendo um pouco de dificuldade, conheça o tour virtual da J. Losso Mobiliário. Nós estamos revolucionando o mercado e trazendo uma tecnologia de ponta que está sendo utilizada e difundida em vários estados aí do nosso Brasil. É uma tecnologia que com o seu celular você entra num QR Code e entra dentro do apartamento e faz a visita dele. Ah, mas eu estou em casa, não tem problema. Você entra no site da J. Losso, tem um link lá que faz a mesma coisa, dando esse mesmo acesso, essa oportunidade de você olhar vários imóveis da J. Losso Mobiliária, tanto para venda quanto para locação, na sua casa, no café, o horário que você quiser. Fizemos alguns testes aí, em 30 dias tivemos mais de 2.000 visitas de tour virtual. Vale a pena, para você que está tendo dificuldade em vender e deixar para alugar o imóvel, experimente essa tecnologia. Tem nos ajudado muito na locação, facilitado muito o processo de visitar os imóveis. 40% das visitas de tours virtuais são feitos após horário de expediente. Então nós trabalhamos hoje praticamente 24 horas. Porque a gente pode fazer esse pré-atendimento pelo tour virtual. Tem alguns tour virtuais que já disponibilizam o WhatsApp para o cliente. E o cliente já pede as primeiras informações 3, 4, 5 horas da manhã, quando ele estiver vendo o tour virtual. Abriu o imobiliário, já vai estar atendendo esse cliente em primeira mão. Para você, proprietário, ganha agilidade, loca mais rápido o seu imóvel, loca valor melhor, e se tem pesquisas de universidades que comprovam isso, e também vende o seu imóvel de forma mais rápida. Você consegue mostrar para muito mais pessoas em um curto espaço de tempo. Temos postado direto em Facebook, Instagram, o que é o tour virtual, como funciona. Dá uma olhada lá, veja essa tecnologia, é sensacional. As câmeras também são muito boas, são câmeras externas, uma empresa de tecnologia de TI muito boa que está nos dando essa assessoria, fazendo essa parceria para a gente divulgar uma das melhores tecnologias para divulgar o seu imóvel, vender e locar. É com a J. Losso Mobiliário. Aqui tem J. Losso. Essa semana nós estamos conversando com a doutora Miriam, falando sobre previdência. Então, poxa vida, aposentadoria, né? Isso envolve todo mundo está preocupado como que vai fazer, principalmente assim, os mais ousadinhos que nem eu, assim, que passou dos 60. Mas assim, a doutora falou muito bem no final do primeiro bloco, não fique assustado, não se desespere, procure, né, uma pessoa de confiança, um advogado especialista da área, para fazer, é muito número, é muito cálculo, então tem que estar bem entrosado com isso. E também, se você perdeu o primeiro bloco, o programa repete durante a semana toda, tá na internet, no site da TV, da J. Losso, YouTube, Facebook. Então é bom você isso, desperta esse interesse, junte a tua papelada e corra atrás lá dos teus direitos. Doutora, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre as regras de transição, né? Então a doutora falou da primeira, as outras 3, para a gente
fechar o bloco e daí vamos entrar em 1 ou 2 temas e vamos aí com certeza no ano que vem trazer a doutora aqui 2, 3, 4, 5 vezes, pegar de repente especificamente, vamos falar do rural hoje, vamos falar disso, porque tem muita coisinha nova para nós passarmos para o pessoal, fica à vontade. Tem mesmo, doutor, e assim, essa reforma da Previdência, que foi uma grande reforma, nós já tivemos diversas mini reformas no passado, né? Mas essa foi uma grande reforma da Previdência, então até todo mundo ficar por dentro de tudo que mudou, e não estou dizendo somente os nossos telespectadores, até mesmo os profissionais da área, né? Até a gente se inteirar de tudo, das minúcias, das entrelinhas ali da legislação, então vai demorar um tempo. Então teremos aí muito tempo ainda para falar sobre a reforma. Mas retornando sobre a questão da transição, essa regra de transição que nós explicávamos é uma regra é uma regra progressiva para aquelas pessoas que já estavam no INSS, já estavam trabalhando e contribuindo antes da mudança da reforma. Então, nós vimos a primeira regra, que já explicamos no bloco anterior, e a segunda regra, ela é muito parecida com a primeira, só que na primeira exigia obrigatoriamente o tempo mínimo de contribuição, que era 30 anos para mulher e 35 anos para homem, mais a idade, fechando a fórmula pontos de 96 pontos para homem e 86 pontos para mulher. Na segunda regra, o que se exige em primeiro lugar é a idade e depois o tempo de contribuição. Então, a mesma coisa. Para a mulher, exige idade mínima de 56 anos mais 30 anos de contribuição. Se ela atingiu isso, também teria direito a essa segunda, teria direito à aposentadoria de acordo com essa segunda regra de transição. E para homem, tem que ter 61 anos de idade mais 35 anos de contribuição. Algo muito parecido com a primeira regra de transição. A terceira regra de transição é a chamada pedágio de 50%. Essa terceira regra, ela só vale para aquelas pessoas que estavam muito próximos de atingir o requisito tempo de contribuição da regra anterior. Quem está há 2 anos, para você que falta 2 anos ou menos de 2 anos para atingir 35 anos de contribuição se for homem ou 30 anos de contribuição se for mulher, você teria que pagar um pedágio de 50%. Como que funciona? Se faltar 1 ano para você atingir, vamos imaginar que você é homem e você tem 34 anos de contribuição. Hoje, né, já aprovou a lei, então você não entra na regra anterior. Você tem que cumprir um pedágio de 50%. Se faltar 1 ano para você implementar o requisito 35 anos de contribuição, você teria que trabalhar esse 1 ano para atingir os 35 e mais 6 meses, a metade deste 1 ano que faltava. Por isso que se chama pedágio de 50%. Certo. E a última regra de transição é com relação à idade mínima. Porque a idade mínima só alterou para as mulheres urbanas, né, que deixam de ter direito à aposentadoria por idade aos 60 anos e passam a ter direito aos 62 anos. Para quem ainda não tem 60, imagine aquela pessoa que tem 59 anos hoje, né, que completaria 60 anos ano que vem. Então, ela vai ter que trabalhar mais 3 anos para atingir os 62? Não. Vai ser da mudança dos 60 anos para os 62 anos, vai ser uma mudança progressiva. Certo. Por cada ano, doutor, aumenta-se 6 meses. Então, essa pessoa que está com 59, ela vai se aposentar com 60 anos e 6 meses. Né? E a partir de 2021 será 61 anos. E a partir de 2022, 61 anos e 6 meses. Só vai precisar completar 62 anos no ano de 2023. Bom, doutor, acho que sobre regras de transição, para que o nosso telespectador comece a se habituar, né, com essas palavras, com esse juridiquês, eu acho que por hoje, sobre regra de transição está bem. Num outro dia a gente pode retomar e conversar um pouquinho mais sobre isso. E assim, só para complementar, depois das regras, ela assim, o pessoal se preocupa muito com a questão do valor do benefício também. Isso aí, ele mudou os cálculos, isso é para dar uma linha geral. Mudou. Isso aqui teria até que pegar exemplos depois. Né? Isso, seria interessante nós pegarmos até uns casos concretos, né, para ver se chegava assim com depois, de forma mais explicativa. Para a doutora trazer isso. Com certeza, doutor, vai ser um prazer. Então, vejam. Antes, como que era feito o cálculo de todo e qualquer benefício, né? Tava lá na letra da lei SB, que é salário de benefício. O salário de benefício, antes, ele computava apenas os 80 maiores salários de contribuição.
ele pegava o período de julho de 94. Por que julho de 94? Porque em julho de 94 foi a mudança da nossa moeda para o real. Então, eles faziam a atualização apenas das contribuições do INSS vertidas em real e não na moeda antiga. Então, de julho de 94, você pegava lá nos primeiros anos de trabalho, que é o normal do nosso trabalhador, ele começa ganhando pouco, depois ele vai subindo, aumentando, tendo um plano de carreira, até que lá no final da sua vida ele está contribuindo aí até mesmo sobre o teto da Previdência, que é 5.800, até trouxe uma colinha aqui, 5.839,45, que é o teto para 2019. Então, vejam, antes da reforma da Previdência, aqueles que se aposentaram, eles conseguiam descartar as 20 menores contribuições. Ou seja, pegava-se de julho de 94 até 2019, por exemplo, as 80 maiores contribuições para que fosse feita uma média aritmética simples, e esse valor seria o percentual, né, que é o valor que o trabalhador teria. Daí ele teria que ver se seria 100%, se teria incidência do fator previdenciário e essas circunstâncias. Mas a média de cálculo era dos 80 maiores. O que aconteceu agora? Agora aconteceu que não vai ser mais descartado aquelas 20 contribuições menores, né? Aquelas menores contribuições. Agora vai ser utilizado todo o período de julho de 94 para cá. Certo. O que significa, doutor, que essa média ela já vai diminuir por si só. E não é só aí. Antes, se não houvesse incidência do fator previdenciário, por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição, ele conseguia se aposentar com 100% dessa média. Hoje vai ser muito difícil se aposentar com 100%. Só para o nosso telespectador entender. Para a mulher se aposentar para o homem se aposentar com 100%, ele vai ter que ter contribuído 40 anos ou mais. E a mulher, para conseguir se aposentar com 100% desta média, que vai levar em consideração todo o período, teria que trabalhar 35%. 35 anos. Aqueles que não trabalharam tudo isso, como que funciona? Da onde que parte o cálculo? Começa em 60%, doutor, daquela média, mais 2% por ano de contribuição. Que esses 2% por ano de contribuição só começa a contar a partir de 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem. Então, a partir dos 20 anos começa a contar 2% por ano. Então, vai ser muito difícil de nós se aposentarmos com 100%. Poderão existir casos da pessoa se aposentar com mais de 100% daquela média, mas vai ter que ser respeitado o teto da Previdência para aquele ano, que para o ano de 2019 é 5.839,45 centavos. Então, como o doutor falou, vale a pena a gente vir falar aqui só sobre o cálculo, porque é a parte que mais interessa, né, doutor? É a parte que mais interessa para o nosso telespectador, para nós, para todo mundo, saber quanto que vai ter de direito à sua aposentadoria, né? Esse cálculo aí. Doutor, o tempo da gente fica curto, mas eu queria assim só que a doutora desse uma pincelada para a gente na questão do rural. Mudou muito para nós trazermos isso o ano que vem? Não, essa questão tá fácil. O rural não mudou. Né? Rural é aquela pessoa que está trabalhando no âmbito rural, que trabalhou por mais de 15 anos no âmbito rural, em regime de economia familiar ou empregado rural, né? Para você que é empregado rural também. E continua sendo a mesma idade mínima. 55 anos para a mulher. Legal. E 60 anos para homem. Então isso aqui no ano que vem com certeza trazer. Sim, e pensão por morte, né? Mudou muita coisa. Pensão por morte, as aposentadorias especiais. Então você vê que é uma coisa bem empolgante aqui, que todo mundo está envolvido. Eu me empolgo mesmo, doutor. Todo mundo está envolvido com isso, né? Com certeza. Então eu já vou deixar o programa à disposição da doutora Miriam, né? Você que está, né, nessa fase é difícil, assim, não, que nem a doutora falou, não, a gente se assusta um pouquinho, porque é muita novidade, é muita mudança, é muito cálculo, né? Exatamente. E sempre consultar profissionais habilitados e prestar atenção, porque é um direito que a pessoa tem. Então eu queria deixar os minutos finais aí para a tua despedida, doutora, né? Sim. Muito obrigado por você estar aqui, é bom conversar contigo e vamos trazer no ano que vem mais informações sobre isso. Com certeza, eu que agradeço, doutor. E só lembrando ao nosso telespectador que o nosso objetivo aqui não é nem ressaltar, né, uma crítica, eu sou contra isso, sou a favor daquilo da reforma. Infelizmente, a reforma está aí, ela já foi promulgada, ela deveria ter acontecido em qualquer outro período anterior, não se trata de uma questão política, se trata de uma questão social mesmo, né? Então, se for para fazermos uma crítica à reforma, a gente vem aqui e faz uma crítica. Hoje, a nossa intenção aqui foi, de fato, passar informação
informação para o nosso telespectador. Espero ter atingido, espero ter ajudá-los de alguma forma. Doutor, agradeço imensamente, é sempre um prazer estar aqui. Até uma próxima oportunidade, doutor. Com certeza. Que Deus abençoe, Amém, né? o senhor também. Ilumine lá, doutor. Tá bom? Obrigada. Então, essa semana nós conversamos com a doutora Miriam, né, especialista na área de previdência. Então, aí você que tem dúvida, né, sempre a gente fala aqui, né, consulte, troque ideias e tal para o teu futuro. E agradecendo a proteção de Deus, encerramos então o programa J. Losso Imóveis. Obrigado pela sua audiência. Obrigada. J. Losso, credibilidade, qualidade, competência. Aqui tem J. Losso, J. Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso Imobiliária.